O que a gente pode dizer? Quem sai ganhando ou quem sai perdendo aí de tudo que a gente viu da CPMI de 8 de janeiro, dos desdobramentos de ontem para hoje? Pois é, Thalita, muita coisa aconteceu desde maio nessa CPMI aí, que começou sendo um desejo da oposição ao governo Lula e no fim os governistas acabaram aí abraçando e vamos dizer assim que vão tirar crédito dessa CPMI, principalmente porque entre as 61 pessoas que tem os nomes aí como sugestão para serem indiciados no relatório feito pela Elisiane Gama, a senadora que é do PSD do Maranhão. Dessas pessoas, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, grande parte são de pessoas ligadas a ele, sejam os militares ou pessoas que, por exemplo, fizeram parte da cúpula do governo, como, por exemplo, o Walter Braga Neto, que foi ministro da Defesa, e também ele integrou a chapa do ex-presidente no ano passado na tentativa de reeleição. O general Augusto Heleno, que também foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional, além de outros nomes que durante todo esse processo ganharam ainda mais destaque, como o ex-comandante da Marinha, o Almir Garnier Santos, porque inclusive ele foi citado que estaria ali naquela reunião onde teria sido supostamente discutida uma minuta de golpe do Estado. Além disso, também outras pessoas muito próximas do ex-presidente, como o ex-ajudante de ordens dele, o Mauro Cid, além também de Anderson Torres e Silvanei Vasquez, eles também fazem parte dessa lista aí que a Elisiane Gama pede o indiciamento. Esse pedido de indiciamento, inclusive, como os nossos ouvintes estão acompanhando ao longo da programação, deve ser votado hoje, né? No colegiado, e a tendência é de que esse relatório ele seja aprovado. E aí, quando a gente fala de quem ganha, quem perde, a gente pode analisar sobre dois pontos de vista, pensando que a partir do momento que esse colegiado ele virou o jogo e se tornou, vamos dizer assim, uma arma para a base governista, a oposição já tinha muito claro desde o início de que tanto militares e pessoas próximas ao ex-presidente, elas acabariam ficando aí no alvo. E parava uma dúvida se o nome de Bolsonaro estaria ou não entre os indiciados, o que se confirmou. Ele, inclusive, ele nega tudo veemente, ele fala que tem sido alvo aí de perseguição e tudo, porque a senadora Elisiane Gama, ela faz parte da base. Mas, enfim, como a oposição, ela já esperava por isso, então a narrativa agora que se constrói é justamente de que Bolsonaro e as pessoas do governo dele fazem parte aí, vamos dizer, de uma perseguição. Essa é a narrativa de que a oposição vai utilizar. Enquanto isso, o governo mesmo, o governo do presidente Lula, ele não deve utilizar muito dessas ações, de tudo isso que foi discutido na CPMI, e vai deixar essa discussão, deixar lá no colegiado, lá no Congresso Nacional, para que as coisas não se misturem. A análise de pessoas próximas no Palácio do Planalto é justamente de que não adianta, neste momento, colocar mais lenha na fogueira, porque já está tendo destaque suficiente. Fora isso, o STF e também a Polícia Federal tem aí já colocado no alvo, já tem tanto a PF com operações quanto o STF com julgamentos, já tem discutido sobre esse tema de forma ampla. Esse tema, só pra gente lembrar, os atos do dia 8 de janeiro, quando os prédios dos 3 poderes, eles foram alvos aí de depredação e as pessoas também pediram intervenção militar. Então, em resumo, a oposição deve utilizar isso como arma política, no sentido de falar de perseguição, e os governistas vão utilizar esse discurso também durante o andar aí no Congresso Nacional. Ou seja, né, Fran, nós vamos precisar ainda aguardar o que a Polícia Federal terá a dizer ao encerramento dos inquéritos, porque já houve manifestações dos militares brasileiros dizendo é um absurdo termos sido mencionados nisso, mas não dá para negar de quem estava sentado no palácio ao lado do presidente participando das coisas. Se eventualmente for apontado no inquérito da Polícia Federal ou nos inquéritos como partícipes, não dá para imaginar também que ficariam de fora da CPMI, né? Exato, e assim, a gente, para lembrar, o Flávio Dino, ministro da Segurança Pública, ministro da Justiça, ele mesmo já disse que
o que ele já viu de preliminar do relatório já corrobora com tudo que a Polícia Federal tem feito ao longo das investigações. Então ele avalia que o relatório da Elisiane Gama, ela caminha muito de encontro com o que já tem sido feito pela Polícia Federal e que ele vai reforçar, de certa forma, os trabalhos que já têm sido feitos pela PF e também pelo STF. Mas de grandes descobertas, coisas assim, não tem, mas ele vai, é como se fosse uma justificativa a mais para que essas investigações, tudo isso vá ainda mais fundo.